fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Em outras palavras, você tem convicção de que existe uma realidade onde tudo já aconteceu. O que você tem que fazer é acessar e trazer para esse mundo. Parece que está escrito na Bíblia, né? Ele é poderoso para quê? Para fazer infinitamente mais de tudo que nós pensamos ou imaginamos, de acordo com o poder que em nós opera. Em outra passagem ele vai dizer, ele é poderoso para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, se eu puder resumir fé, eu posso dizer para você que fé é o firme fundamento de uma certeza que nós temos, que algo já aconteceu no mundo espiritual e nós podemos trazer para essa realidade. Só que o que é ansiedade? É totalmente o contrário. É uma realidade que acontece dentro da cabeça daquele que é ansioso, mas que de fato não vai acontecer. E o problema é que muitas vezes nós criamos muitas tempestades dentro da cabeça. Para quê? Eu quero que aconteça. Aí Deus fala assim, eu quero liberar uma promessa sobre a sua vida, uma palavra sobre a sua vida. Aí o que você faz? Você começa a criar ansiedade. Deus, quando é que o Senhor vai realizar? Quando é que você vai realizar? Então outra definição de ansiedade é tentar antecipar aquilo que Deus já determinou no tempo dele. Quantos estão entendendo isso aqui? E quantas pessoas estão vivendo assim? Deus prometeu, Deus vai cumprir, em nome de Jesus. Você crê nisso, não é? Só que você quer se posicionar da forma que você acha que é necessário, sendo que na verdade Deus já determinou para você. A Bíblia não foi feita para você interpretar e viver da maneira que você quer viver. A Bíblia foi feita para você interpretar e entender a revelação e viver conforme Deus determinou na sua vida. E um dos problemas dessa geração é que eles querem tentar dar um jeitinho. Lembra de Abraão? Abraão, você vai ter um filho, e esse filho será da promessa. Sarai vai engravidar. Uau, mas Sarai é estéril? Para Deus existe esterilidade? Não. Ana, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Ana era estéril. Até chegar nessa palavra, existe esterilidade para Deus? Não. Eu quero que você perceba que nesses dois exemplos que eu dei, Abraão tentou com a ansiedade dar um jeitinho e deu um jeito com a sua concubina, sua serva. Ansiedade. E quantas vezes Deus está liberando promessas para nós e nós queremos dar um jeito, do nosso jeito, da nossa forma, sem depender de Deus, e acabamos tomando decisões que não era para ser feita daquela forma, sendo que Deus disse, aprenda a esperar em mim. O que eu estou tentando te mostrar, querido, é que os céus trabalham com respostas de posicionamento de fé e não de ansiedade. Amém, meus queridos? Amém. Vou te explicar. Ana queria ter um filho, Deus queria um profeta. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Ana estava dizendo, Deus, eu quero um filho, e Deus está dizendo, eu preciso de um profeta. Deus, ele não tem compromisso com as suas necessidades pessoais. Deus tem compromisso com o propósito que Ele gerou em você antes de você nascer. Salmo 139, versículo 16. Os meus ossos foram vistos, ainda quando eu era informe no ventre da minha mãe, e todos os meus dias foram escritos em um livro. Aí, atendendo um rapaz, ele me perguntou assim, mas espera aí, Bruno, aí a ansiedade, mas espera aí, Bruno, me explica uma coisa aqui. Se Deus já escreveu toda a minha história em um livro, e já determinou todos os meus dias, onde está o livre-arbítrio nisso aí? Aí eu falei com ele, meu amigo, preste atenção, Deus já escreveu toda a sua história, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas não quer dizer que você é obrigado a viver conforme ele disse. Você pode escolher viver do seu jeito, eu só não te aconselho a fazer isso, porque provavelmente você não vai chegar nas promessas que Deus determinou. Por que tem pessoas que alcançam promessas e outros não alcançam? Por causa de um posicionamento. Fala assim comigo, porque os céus trabalham com respostas. Alguém disse, se você fizer um curso aqui, se fizer um curso por aí, nos métodos que tem por aí, eles vão te ensinar que o mundo trabalha com respostas. Desculpa,
O mundo trabalha com perguntas. Isso é, perguntas abertas. Aprenda a fazer perguntas abertas e tenha um network melhor. Perguntas fechadas. Aprenda a fazer essas coisas. Uau, que lindo, glória a Deus. Tudo bem que o mundo é movido a perguntas, mas os céus não são movidos a perguntas, são movidos a posicionamentos de fé, acreditando no Senhor. Mas aí eu preciso te dizer, Diana, sobre esse posicionamento. O que é esperar em Deus? Esperar em Deus tem a ver com atitudes em relação àquilo que eu acredito. Não quer dizer então, o Bruno está falando de ansiedade, que eu vou sentar agora e vou ficar tranquilo, vou ficar em paz, não vou fazer mais nada. Não. Quem tem fé, fé é ação. Se você tem uma decisão no seu coração, ela não vale nada se não for seguida de uma atitude. Essa atitude, ela precisa estar embasada na fé, naquilo que Deus disse ao seu respeito, não naquilo que você acha que deve fazer. Quantas pessoas tomam decisões sem orar? Quantas pessoas não sabem nem o significado de uma consagração, de um jejum? Vocês podem perceber que a maioria das igrejas que crescem, aliás, as igrejas que crescem, que prosperam, e prosperidade não tem a ver com riqueza, tem a ver com aquilo que você carrega dentro de si, a essência que você tem, são as igrejas que mais passam tempo orando e se consagrando, porque tem a ver com fé. E aí o problema é que a ansiedade, ela vai contra a fé, e Deus trabalha com respostas de posicionamento. Portanto, esperar em Deus tem a ver com atitudes em relação àquilo que eu acredito. Ana disse, eu quero um filho, e Deus disse, eu preciso de um profeta. Até o momento que ela decidiu se posicionar, e ela se assenta ali diante do templo e começa a orar dizendo, Senhor, o meu coração queima em fazer isso. Se o Senhor me der um filho, eu entrego esse filho no altar, eu entrego ele para te servir. Opa, está tendo um alinhamento dos céus nesse lugar. Uau, peraí, Deus, ela está dizendo que vai entregar para o Senhor. Peraí, eu preciso de um profeta. Então agora sim, então cessa o tempo da esterilidade e começa o tempo do gerar. Escurece o tempo da promessa. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Levanta a sua mão, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. A esterilidade está terminando na sua vida hoje. Chegou o tempo de você gerar, em nome de Jesus, porque a promessa vai chegar quando você se posicionar de acordo com aquilo que você crê. E Filipenses vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ana então fala, eu entrego ao Senhor. E Deus diz, uau, agora é um alinhamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Não é a terra que move os céus, é os céus que movem a terra através de você. Aleluia! Através de você. Nunca houve um tempo tão importante de você se mover pela fé. Não porque é aquilo que diz. Eu tenho uma palavra para você. Pare de ficar olhando aqui fora, buscando aqui fora aquilo que Deus já colocou dentro de você. João capítulo 7, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E qual o problema da ansiedade? A ansiedade, ela vem da alma. Quais são as funções da alma? Fala comigo, pensamentos, vontades e emoções. A alma, ela bloqueia você de viver as coisas que Deus tem para você. O corpo, a gente sabe muito. Se você ler Romanos, você vai ver que ele fala muito sobre a carne, a natureza da carne, mas você sabe que Jesus te salvou e limpou você. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos na nossa natureza pecaminosa, nas nossas iniquidades, mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos ressuscitou com Cristo. Essa natureza do corpo foi vencida, só que o diabo agora descobriu que se ele colocar ansiedade em você, se ele colocar e afetar a sua alma, isso é, a sua mente, vontade e emoções, ele vai perceber que você vai criar uma realidade imaginária na sua mente, porque é alma, vai criar uma realidade de vida que não tem a ver com o que a palavra diz ao seu respeito.
Em outras palavras, o diabo descobriu que ele não precisa te tirar de dentro da igreja, mas se ele fizer você desacreditar. O que é desacreditar? Incredulidade. O que é incredulidade? É perder a fé, é parar de acreditar naquilo que vem do alto para a sua vida. Se ele descobrir que isso é verdade na sua vida, ele conseguir afetar isso na sua mente, ele já venceu. Em outras palavras, para você entender melhor, o diabo ele quer não que você saia da igreja, mas que você viva desacreditado do propósito das promessas que Deus colocou na sua vida. Está entendendo? Essa é a arma que o diabo tem usado. E é por isso que você vê hoje tanta gente com depressão, tanta gente com ansiedade, com síndrome do pânico, tanta gente com esses problemas. Que é um exemplo na Bíblia. Elias era um cara, um grande profeta, extraordinário. Fez a carruagem do rei, correu mais rápido que a carruagem do rei Acabe. Falou, não vai chover e não chove. Depois ele fala, vai chover e chove. Depois ele desafia os profetas de Baal, faz fogo descer do céu. Mas quando vem uma palavra de uma mulher endemoniada, que existe um demônio chamado Jezabel, vem sobre ele e fala, eu vou matar você. Aquela palavra fere, olha aqui para mim. Eu sei que o bolo está mais bonito, mas olha para mim. Se você entender a palavra, no final tem bolo para você, aleluia. Deus não vai te dar um bolo, amém? Deus não vai te dar um bolo, mas a igreja aqui vai te dar. Entendeu? Trocadilho, né, gente? Aleluia. Deus sempre vai estar presente na sua vida, aleluia. É uma piada, era para vocês rirem, gente, mas tudo bem, vamos voltar para cá. Mas, queridos, preste atenção, a alma ela quer afetar você, ela quer bloquear você. Preste atenção, eu não sei se eu já falei isso aqui. Por que a gente tem que ganhar almas? Você já ouviu algum pastor falando assim, nós sempre ganhar alma? Nós sempre ganhar almas? Hoje é culto de missões, nós temos que ganhar almas. Sim ou não? Sim. Temos que ganhar alma? Ok, mas se você ler na Bíblia em João capítulo 3, você vai perceber que Jesus está conversando com Nicodemos. E ele fala assim, Nicodemos, uma coisa te falta, nascer de novo, da água e do Espírito. Então por que a gente tem que ganhar alma? Não seria o Espírito? Aí você fala, nossa, escutei esse tempo todo, tudo errado. Não, irmão, está certo. Tem que ganhar a alma mesmo. E é por isso que a gente não entende quando a gente vai fazer missões. Tem que ganhar a alma. Por quê? Porque enquanto você não converte a mente, a vontade e as emoções, o Espírito continua bloqueado para você acessar as coisas da promessa de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém. Enquanto a alma não é convertida, enquanto as funções da alma não são colocadas aos pés da cruz, isso é a sua vontade. Por isso que Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Está entendendo? Por isso que Davi falou, por que você está abatida a alma? Espere em Deus. Esperar em Deus tem a ver com atitudes em relação àquilo que eu acredito. O que a ansiedade faz com você? Deus está dizendo, olha, eu vou te prosperar. Eu vou fazer você romper, eu vou fazer você crescer. A palavra de Deus diz, o querer e o efetivar vem de Deus para você. Isso é aquele sonho, aquele projeto que Deus colocou dentro de você. Foi Deus que colocou aí, essa vontade que está dentro de você. Tanto que o Espírito ainda continua queimando dentro de você. Mas se eu perguntar por que você ainda não está vivendo detalhadamente aquilo que Deus prometeu para você, provavelmente é porque você está tentando fazer o trabalho de Deus sem ser uma pessoa de Deus. Está entendendo? Então Deus está dizendo, olha, para de projetar coisas que eu não falei para você. Para de projetar um futuro ruim para você. E comece a acreditar naquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Eu é que sei pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro de esperança. E aí a gente pensa o seguinte, a gente começa a projetar as coisas, mas e se der errado? Ai meu Deus, isso é a alma falando com você? Ai, mas e se ele não acreditar em mim? Ai meu Deus, e se isso acontecer? Ai Jesus. E Deus está falando, se posicione. Se posicione, ei igreja, se posicione, porque eu tenho coisas grandiosas para fazer na sua vida. Tome atitude de fé. E a alma está dizendo, não, vai dar errado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? E agora eu posso voltar ao texto para você interpretá-lo comigo. E agora vem a grande tempestade. Os discípulos estão ali caminhando
Caminhando não, estão dentro do barco. E ali começa uma grande tempestade. E aí começa a ansiedade a atacar. O que é ansiedade? É criar uma realidade só na sua cabeça de algo que não acontecerá. Ai meu Deus, o vento está batendo. Aí agora, a tempestade, ai meu Deus, estamos no alto mar. Aí começa, nós vamos morrer aqui. Acabou para mim aqui, terminou aqui. Aí, e agora, o que a gente faz? E começa aquela coisa toda. Olha a percepção, queridos. O problema é que o ser humano, ele trabalha com percepção e projeção. O que é projeção, queridos? Projeção é eu analisá-la por algo que ela falou comigo e eu projeto lá na frente. Essa menina deve ser chata. Mas se você puder sair daqui com essa frase, já estou feliz demais. Deus te chamou nessa manhã porque Ele tem muito para fazer através de você. Deus te chamou nessa manhã porque Ele tem coisas para fazer na sua casa, na sua família, através de você. Porém, Ele não quer gerar só um filho espiritual em você. Ele quer gerar profetas nessa geração. Ele quer gerar grandes coisas através de você. Só que preste atenção, a Bíblia diz que Deus não dará nenhuma cruz que você não consiga suportar. Só que o contrário também é verdade. Deus não realizará nenhuma promessa que faça você se afastar da presença dele. Deus não te dará nenhuma promessa que seja maior do que quem prometeu. O problema é que a gente pede promessa, a gente clama, a gente pede, Deus nos ensina, a gente aprende, a gente rompe, mas quando Deus dá a promessa, a gente passa a idolatrar mais a promessa do que quem prometeu. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. E a gente troca isso. E é por isso que muitas vezes a gente vive um ciclo de ansiedade, porque a tempestade está acontecendo, o mar está revoltado, só que a gente não tem raízes e fundamentos daquilo que Deus determinou. A gente tem raízes e fundamento na força do nosso braço. Ué, Pedro era pescador, Pedro tinha fundamentos do mar, Pedro sabia lidar com tudo isso. Só que porém naquela situação, a única forma de vencer aquela situação era com a presença de quem estava no barco. Só que a ansiedade não nos deixa ver. No autocontrole de Pedro, de todo o conhecimento e a habilidade que Pedro tinha, a ansiedade estava ditando para ele: você vai morrer. Com todos os números e cálculos do que ele estava passando ali, a ansiedade estava dizendo: vai acabar, vai morrer, daqui você não passa. E quantas palavras a sua mente já colocou dentro de você assim? Quanta dor você gerou porque alguém falou com você: você não vai dar em nada, vai dar errado, você não vai vencer. E você está paralisado, preso na sua alma, por causa da ansiedade, por causa do medo. Medo de romper, medo de fazer. Um dos maiores bloqueios que bloqueiam os filhos de Deus hoje está na alma, que é o seguinte: eu tenho um grande projeto, eu sou muito bom, isso é orgulho, eu sou muito bom e eu tenho, José Roberto, eu tenho um projeto extraordinário. O dia que eu fizer esse projeto da sua igreja, esse negócio vai explodir, aleluia, vai romper. Não, Bruno, então vamos fazer. Não, eu ainda não tenho a data, mas eu vou fazer. Aí passa um ano, e aí vamos fazer o projeto? Não, ainda não, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. O dia que a gente fizer, vai acontecer. Então, daqui 2 anos, passa 2 anos, vamos realizar? Não, ainda não chegou a hora. Deus não falou, ainda não chegou a hora. Mas ele é muito bom. O dia que eu fizer, eu vou tocar nessa geração inteira. Sabe qual é o maior problema de você não romper hoje? É o orgulho de saber que tem um projeto muito bom e o medo de executar esse projeto e perceber que ele não é tão bom assim. E aí você fica travado, porque você prefere ficar com a ideia na alma de que esse projeto é muito bom, do que começar a executar esse projeto pequeno e perceber que ele não é tão bom assim, mas que ele vai crescer e vai se tornar grandioso nas mãos do Senhor, não na sua. Então esse é um dos maiores bloqueios. Quantos estão entendendo isso aqui? E aí o que acontece? Pedro tinha toda a habilidade,
mas a sua ansiedade estava dizendo: agora acabou para a gente, é o fim. A ansiedade bloqueia de você ver o que o Espírito está te mostrando. A alma te bloqueia de acessar o que Deus está falando. Os discípulos não foram capazes de olhar, tirar os olhos da tempestade, do problema, e olhar para Jesus que estava dormindo. Peraí, eu estou passando por um grande problema, eu estou passando por uma grande luta, está difícil ficar de pé. Para de olhar para o grande problema e olhe para Jesus que está descansando em você, que habita em você. Olha para o que o Espírito está te mostrando. Peraí, se eu estou desesperado diante dessa situação, e a palavra de Deus diz que na tempestade Jesus está dormindo, tem alguma coisa para me ensinar isso aqui. Se Ele habita dentro de mim, então eu preciso dar uma ordem para a minha alma. Fala assim: com o corpo eu aprendi a não negociar. Fala para o seu irmão profeta aí, fala com ele, fala: com o corpo, com o pecado, você não negocia. Agora aperta a mão dele para ele dar glória a Deus aí, vai. Agora olha para ele e fala assim: agora com a alma, você ordena. Agora faz cara de mal para ele, faz assim, fala para ele: você tem ordenado as suas emoções. Olha para ele e fala: as suas emoções têm bloqueado você de vencer as tempestades. E aí? Agora é para ele dar glória. Chacoalha a mão dele, Agora fala assim: na tempestade, descanse em Jesus, porque ele está dormindo e ele vai se acordar para resolver e te dar habilidade para você aprender. E na sua boca existe declaração de fé, de acordo com o que Ele determinou na sua vida. Essa manhã é uma manhã de posicionamento. Os filhos de Deus estão sendo gerados agora, posicionados no Senhor. Aí a gente brinca com aquela fala sempre: com Cristo no barco tudo vai bem. E quando a tempestade vem? Olha aí. E quando os desafios vêm? Essa palavra tem que sair da sua boca, mas ela tem que ser manifestada em atitudes de fé e não de ansiedade. Com Cristo no barco tudo vai bem, glória a Deus. Mas viva essa palavra. Sabe por quê, queridos? Porque a maior tempestade não estava do lado de fora. A maior tempestade estava do lado de dentro, daqueles que pararam de olhar para as promessas, pararam de olhar para Jesus. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém. E a Bíblia é repleta de palavras para te incentivar. Qual a tempestade que tem atrapalhado você de acreditar, de usar a sua fé? Quem é que está governando você? É a ansiedade ou a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não tem fé, ou você tem incredulidade, ou você tem ansiedade. E essas coisas, a alma governa. Sabe qual o problema da alma governar você? É que ela te faz tomar decisões que são mais fáceis. A decisão pela alma sempre vai te levar para o caminho mais fácil. Quer ver? Você trabalha o dia inteiro e tem que vir para a igreja. É quarta-feira, dia de manto. Você chega em casa. O que a alma vai falar? Pô, filho, você trabalhou o dia inteiro. Para que você vai na igreja? Vai descansar. Não é só porque você vai deixar de ir para a igreja quarta-feira que você vai deixar de ser salvo. Aí o que você faz? Vai dormir. Por quê? A alma sempre acessa o que é mais fácil. Aí você lembra que quem te deu o emprego foi Jesus. E você não vem na igreja só para buscar as mãos dele, mas você vem para adorar a face dele. Só que isso tem que ser declarado. Ei, Mateus capítulo 4. Se Jesus foi tentado, por que você não será? Jesus foi tentado na palavra. E agora eu caminho para o final dessa palavra te dando como vencer a ansiedade. Só existe uma forma de vencer a ansiedade. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aí você vai declarar a palavra.
Aí na hora que é para gritar gol, gol! Aí você fica lá, pastor José Roberto está no manto aqui pregando e bota aquela coisa toda. Dá uma olhada, meu irmão. Jesus está nesse lugar. Já viu aqueles cachorros que vêm na sua direção, os pitbull vêm na sua direção? Aí você faz assim: sai, cachorrinho, sai daí, não vem não. É assim que você faz? Sai, passa daqui. Não é assim que você faz? Pois é, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor, rugindo como um leão. Aí você está lá, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Se o Senhor quiser e dar licença, deixa eu passar. Irmãos, eu, Bruno, habito no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente vai fazer eu descansar. Ei, em Cristo eu sou mais que vencedor, por aquele que me amou primeiro. É assim que você tem que fazer, querido. Declare! Declare! A única maneira que eu tenho de vencer a ansiedade e a alma é posicionando, é declarando, é ordenando a alma. Como você faz isso? Jesus venceu em Mateus capítulo 4, porque ele tinha palavra. Porque ele tinha a palavra aqui dentro. A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Tem a palavra? Ah, mas eu tenho habilidade. Uau, legal. Mas vai chegar uma hora que a tempestade vai ter tão alta que só as coisas espirituais vão vencer. Tem a palavra? Declare a palavra. Aí você está lá numa situação, aí vem a ansiedade. Eu mentorio alguns jovens, aí eu fico inventando. Eu inventei o personagem da ansiedade. Aí ele está lá querendo realizar um sonho. Eu quero vencer. Aí vem a ansiedade. Você não vai vencer. Você é fraco. Você é fraca. Já te falaram isso. Você não vai romper. Não vai dar certo. E aí, se você não tem palavra, quem é que vai governar você? A ansiedade, realmente. E se eu tentar ver errado? E se eu chegar lá na frente e falar que não vai dar certo? E não, realmente, é melhor ficar quietinho no meu canto aqui com a ideia de que vai ser bom, mas nunca saber se vai ser bom. É melhor ficar assim. Não, se você tem palavra, a ansiedade vem soprando sobre você, aí você vai falar assim: ó, ansiedade, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Romanos 8:37, eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou primeiro. Uau, a ansiedade tem que bater em retirada, porque agora só há espaço para o Espírito de Deus na sua vida. Preciso terminar, Jesus. Aleluia. Aí Pedro agora está desesperado, os discípulos estão desesperados, porque a tempestade está aqui dentro e não aqui fora. Aí eles vão acordar Jesus. Jesus, socorro! Socorro, Jesus! Jesus levanta e fala assim: gente, cadê a fé de vocês? Eu estou aqui. Jesus está falando com você. Esse problema lá na sua casa, eu estou aqui. A sua vida, eu estou aqui. Faz assim, ó, Jesus sempre esteve aqui dentro. Jesus sempre esteve aqui. Fui eu quem parei de acessar. Ele está dizendo hoje, se você não entendeu nada do que eu falei, eu estou te dizendo hoje, Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele está na sua vida. Ei, e o tempo dele dormir já passou, Ele está acordado, Ele está olhando para você, o seu protetor não dorme. Ele está aí. Diante da tempestade, Ele está aí, Ele está falando: filho, filha, foi você que esqueceu da sua fé. Você deixou lá na praia, não veio naufragar com a sua fé? Cadê a sua fé? Eu estou aqui. Que dia que você vai parar de olhar para essa tempestade e entender que eu estou aqui? E o seu descanso está em mim. O meu fardo é leve. É isso que Jesus está falando nessa manhã. Aprenda a descansar. Aprenda a descansar em mim. Então, como é que você vence a ansiedade? Declarando a palavra. Declare a palavra. Declare a palavra. Salmo 121. Eu preciso te falar, antes de falar o Salmo 121, eu preciso te falar algo. A gente começou profeticamente aqui, declarando o Salmo 91. E o Salmo 91 diz:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você entendeu o que você acabou de falar? Aquele que habita no esconderijo, isso é, aquele que está debaixo da fé, das asas do Senhor. Só que olha só, o problema da ansiedade é que ela gera medo, gera incredulidade e gera murmuração. Gera até palavrão para algumas pessoas. Aqui não, aleluia. Mas o problema é que a murmuração, ela te atrapalha de acessar. Sabe o que é reclamar? Preste atenção, reclamar. Deus te livrou de uma situação. Quando você reclama, você está clamando novamente por aquilo que Deus já te tirou. Reclamar. E o problema da murmuração é que ela também te bloqueia, porque ela traz uma realidade que não é a verdadeira no seu espírito. E aí sabe qual é o problema? E o que tem a ver com o Salmo 91? É que palavras são sementes. E se eu puder te ensinar hoje, nessa manhã, não é o tanto que você lê a Bíblia, é o tanto que você vive os versículos. Não é o tanto, eu já li a Bíblia 5 vezes, legal. E quantos versículos você está vivendo por dia? É declarar a palavra todos os dias. É pegar lá, colocar em um lugar pequeno, coloca a mesa lá e vai dar 7 voltas na mesa profeticamente, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa muralha vai cair, esse problema vai cair, meus filhos